Mas afinal, onde é que se encontra a região exata onde estava localizado o Jardim do Éden? Antes de mais nada, é necessário você ligar os pontos, as pistas que a Bíblia dá e entender a linguagem geográfica que ela coloca para você. Primeiro, que ela diz que o Éden não era o jardim. O Éden era uma região muito vasta, extensa e fértil. Essa região grande foi colocada ali por Deus e o jardim foi posto dentro dessa região. Então, era um jardim que estava no Éden. Essa região era bem maior do que o jardim. Quando passamos a entender aqui, o livro de Gênesis, capítulo 2, vai colocar o seguinte: e toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar essa terra. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do planeta. Aqui no verso 5 e 6 do capítulo 2 de Gênesis, ele começa a dizer a situação que era aquela região. Mas, depois de o homem ter sido feito por Deus, no verso 8, ele diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, o Éden, se você for pesquisar com mais calma, você vai ver que era uma região grande. E nesse Éden, Deus plantou um jardim. E esse jardim era para o lado oriental dessa região chamada Éden. Era ao oriente, ao leste. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele continua dizendo que nesse aspecto ele dá algumas características geográficas dos rios que regavam esse jardim. E ele diz que havia um rio que saía do Éden para regar o jardim e que dali se dividia e se tornava em 4 braços. Veja só, o rio não saía do jardim. O rio saía do Éden e se direcionava ao jardim. E esse rio, ele se dividia em 4 outros rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates, na língua que a gente conhece hoje. 2 deles não existem mais, que é o Gion e o Pison. E aí vai surgir uma grande gama de teorias para onde esses rios se locomoviam e aonde eles podem ter sido soterrados. Nós sabemos que os rios eles sofrem algumas mudanças de curso ao longo dos tempos, mesmo em situações de temperatura e pressão normais. Por exemplo, o rio Eufrates, o rio Tigre, são rios que mudaram seus cursos até mesmo poucos séculos antes de Cristo. Nós vemos aí que a Babilônia possuía o rio que passava do lado e que sumiu. E décadas atrás, ao ser reencontrada, vimos que a localização do rio que passava por ela havia mudado de um lado para outro. Ou seja, era muito nítido perceber que qualquer coisa naquela região seria capaz de alterar o curso dos rios. Seja grandes inundações, sejam soterramentos, assoreamentos, erosão de algumas áreas que poderiam realmente fazer com que as águas desviassem e muitas outras possibilidades. Quanto mais o próprio dilúvio universal, que alterou as paisagens geográficas do mundo antes mesmo que o homem pudesse ter contato mais amplo com essa região.
Mas nós temos aí algumas características que ele vai dar sobre esses 4 rios. E ele vai dizer o seguinte, desses 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia a terra de Avilá. Aí você vai precisar voltar para os povos e para a terra, a geografia da época. Porque sabemos que os povos também podem mudar de localidade, de moradia, de região. Então, o povo que hoje pode habitar o Egito, antes poderia habitar a Síria, por exemplo. Então é necessário o contexto histórico, geográfico, da época que o autor está falando. E depois vamos ver isso com mais calma. Aqui ele continua dizendo que nessa terra há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E tem o bidélio, tem a pedra sardônia. O nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia a terra de Cush. Uns vão dizer que vai estar lá abaixo do Egito, na Etiópia. Outros vão dizer que já está lá mais perto da Turquia. Veja que nós não podemos pegar esses rios e ir contra a localização que ele está dizendo. Ele não diz que desses rios o jardim foi plantado ao ocidente, para o lado do Egito, para o lado da África. Ele diz que foi plantado ao oriente. Então nós vamos ter aí puxando mais para o leste. Não para o lado de Jerusalém, mas para o lado oposto. E ele continua dizendo aqui que o nome do terceiro rio é o Tigre, e esse é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, no jardim que se localizava na região Éden, para lavrar e guardar esse jardim. É importante que nós lembremos que essa região, que se chamava Éden, era considerada uma região fértil. E essa região fértil, até hoje ela é conhecida como Crescente Fértil. É onde justamente passa esses rios, Tigre e Eufrates, que foram os que sobraram. E esse Crescente Fértil nós conhecemos também por Mesopotâmia, uma região entre rios. É isso que significa. Alguns vão dizer que esse jardim estava localizado ao norte dessa região. Só que o norte dessa região, ela chega a puxar um pouco mais para o ocidente, enquanto o sul da região puxa mais para o oriente. A Síria é justamente onde você vai encontrar a Nínive, você vai encontrar Assur. Nínive hoje é a cidade de Mossul. Esses rios vão passar da Turquia, saindo da Turquia, e vão passar pela Síria e pelo Iraque. Vão desembocar no Golfo Pérsico. Lá embaixo você vai encontrar a própria cidade de Ur, que era a cidade de Abraão. Você vai encontrar Eridu, você vai encontrar Babilônia. Aquela região era a região da Suméria, bem ao sul da Mesopotâmia. Ali você vai encontrar os babilônicos, os acádios, mais ao norte os assírios e a Média ao lado oriental. Foi dali onde veio os persas, por isso o Império Medo-Persa. Existe a possibilidade do Jardim do Éden ter sido um pouco fora dessa região da Mesopotâmia? Eu acho difícil. Há quem diga que esses rios, Tigre e Eufrates, não são os mesmos rios anteriores do dilúvio, já são outros e que deram apenas esses nomes. E eu digo o contrário, por quê? Porque a população naquela época conhecia até mesmo os céus, eles sabiam navegar por todo canto se baseando apenas nas estrelas. Quando as águas do dilúvio secaram, elas escorreram de volta para o mar, tá certo? Eles conheciam essas regiões, essas geografias. Quando as águas recuaram, eles voltaram a mapear, a ver e conhecer a geografia novamente. E dessa forma sabiam se basear, se localizar no local correto,
nós vemos aí que esses rios, eles vão parar em um canto só, justamente nesse golfo. E o fato de 2 deles sumirem faz com que outros 2 deixem vestígio da existência desse canal que desemboca no Golfo Pérsico. Se você notar com mais atenção, lá no norte, onde está na Turquia, eles começam muito próximo do que a gente conhece como Monte Ararat. Esse monte é onde repousou, segundo a tradição bíblica, a Arca de Noé. Então nós vemos aí um povo pré-diluviano ao norte, na Turquia. Nós vemos os descendentes de Noé ficando nessa região também, Sem, Cã e Jafé. É claro que um deles vai descer mais para o lado do Egito, mas a região que vai ser mais habitada vai ser justamente essa. A região do Crescente Fértil, a Mesopotâmia. Essa região, muito provavelmente, era o Éden. Região fértil. Região com os rios bíblicos. Região verde. Uma região com potencial. E aonde seria a localização, o ponto exato do jardim? Nós não temos essa informação. Por mais que pesquisemos, muito provavelmente o jardim foi destruído com o dilúvio. Nós temos aí mudanças nos cursos dos rios, a extinção de 2 deles. Nós sabemos que, muito possivelmente, o jardim não tem grandes possibilidades de ser ao norte, mas possivelmente ao sul. Porque o texto diz que os rios saíam do Éden, mas iam em direção ao jardim. E dali, eles abriam os seus cursos em 4 leitos diferentes. Então, ao norte seria um pouco impossível, mas provavelmente ao meio dessa região da Mesopotâmia e ao sul, principalmente. Nós sabemos que muitas cidades foram soterradas e que até hoje estão inundadas, porque as águas do dilúvio elas não recuaram 100%. Elas recuaram grande maioria, mas algumas cidades que se encontravam nas regiões costeiras, litorâneas, continuaram submersas. Elas não foram completamente... elas não surgiram completamente debaixo das águas. É tanto que até hoje centenas dessas cidades são exploradas e outras tantas ainda são encontradas por pesquisadores arqueológicos e até mesmo por acidentes de turistas que vão visitar locais e acabam encontrando vestígios antigos no fundo desses mares. Mas o que nós podemos entender é o seguinte: por mais que essa cidade antiga que gerou essa população tenha trazido todo esse conhecimento passado, porque nós encontramos vestígios de um homem antigo, de um jardim antigo, em outras crenças, em outras culturas. Mas por mais que isso tenha surgido e sido preservado por outros povos, outras crenças, não faz com que se torne um mito, uma simbologia do passado. Porque eles viveram e seus antepassados passaram toda essa tradição oral e que cada um contou no seu entendimento, na sua língua. Nós temos aí uma anatomia, um esqueleto onde toda essa verdade está entranhada. E novas pesquisas podem sim trazer muitas surpresas, muitas descobertas para o mundo teológico. E eu espero que, por questão de curiosidade, tudo isso possa acontecer com o fim de corroborar com o conhecimento das Escrituras, reforçar cada vez mais a fé nas histórias bíblicas e que possa levar muitos a valorizar mais esse livro que, acredito eu, é cada dia mais desvalorizado nesse mundo que vivemos. Tá certo? Então, nós vamos nos encontrar aqui nos próximos estudos
muito em breve, ao início da próxima semana.